Bom dia, quarto ano. Vamos para mais uma aula, não é isto? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos entender um pouquinho melhor sobre os recursos da natureza, certo? Ok? Recursos da natureza, isso mesmo. Tá na página 32, certo? Outra coisa, de geografia ainda do livro 1. Bom, o que devemos entender sobre recursos da natureza? O que vocês acham que é isto? Para que nos serve, vamos assim dizer, né? Acredito que em alguma outra aula, se não minha, mas de outro professor, vocês devam saber que quando nós falamos de recursos da natureza, são os recursos naturais. E quando a gente fala recursos, é porque nós utilizamos, certo? E acabamos utilizando de variadas maneiras. Os recursos da natureza são exatamente os elementos como o sol, o solo, a água, as árvores, os minérios. Todos esses que eu acabei de citar são recursos da natureza. São elementos que fazem parte da natureza e, portanto, nós utilizamos. Nós utilizamos a matéria-prima, né, para que ela se torne um objeto, uma roupa, um calçado, uma alimentação. Então, nós precisamos desses recursos que só encontraremos na natureza e são primordiais para que a gente possa ter o que temos hoje em dia, certo? O conforto, as comodidades, o encurtamento de distâncias, tudo por meio dos recursos naturais, né? Então, como aqui mesmo diz, recursos naturais são todos os elementos que estão presentes na natureza e podem ser utilizados pelo ser humano. Simples assim. E foi o que eu acabei de falar. Sol, a luz solar, com certeza, né? Por meio da luz solar, por exemplo, nós podemos adquirir eletricidade em casa, termos energia elétrica. É um dos meios. Uma maneira até mais viável, porque não, digamos assim, não destrói nada. Apenas com o aquecimento, com a luminosidade solar refletida em aparelhos adequados, a gente pode ter em nossas casas a energia solar. As águas dos rios, dos oceanos, servem também para transporte de navegação, né? Navios ou embarcações menores. E também é por meio dos rios, digamos assim, que nós temos a mais intensa forma de nós termos eletricidade em casa. Então, como vocês acabam de ver, são recursos que a gente tem na natureza e que por meio deles a gente acaba utilizando outros produtos, né? Aqui no livro de vocês existem algumas imagens, 3 imagens em especial. A primeira, que é esta, que se vocês puderem ver pelo livro, vai ser bem melhor. Eu digo isso porque a visão da imagem vai se tornar mais eficaz. Então, a gente vê aqui uma lavoura sendo aguada, né, irrigada. Utilizamos a água para que isso possa acontecer. Ao lado nós temos um navio cargueiro. Por meio desse navio cargueiro, nós podemos exportar produtos fabricados no Brasil ou mesmo recebê-los, né, de outros países, ok? Então, os oceanos acabam funcionando como esse meio de transporte, esse meio de locomoção dos navios. E embaixo nós temos uma outra situação que é de minério, uma mineradora. Pois é, essa mineradora que vocês acabam de ver, vocês observam que o solo está mais exposto, não há vegetação. E é uma forma bem diferenciada de vermos o solo no nosso dia a dia, né? Porque vocês observam que parecem algumas escadas,
se a gente for olhar assim. Mas é o trabalho de mineradores que fazem dessa forma, com o intuito de encontrar ouro, prata, chumbo, níquel, bauxita, entre outros elementos, ok? E esses elementos que eu acabo de citar para vocês são elementos que são muito viáveis para a confecção de diversos objetos. Objetos que podem ser utilizados no carro, confeccionados, alguns objetos que podem ser utilizados nos carros, nos celulares, no computador, não é isso? No anel que mamãe e vovó usa, o anel de ouro, não é isso? Ou os brincos, seja o que for. Então, nós vamos encontrar os minérios empregados nestes objetos, certo? Eles serão transformados e serão utilizados assim. Então, meus queridos, vocês podem ver que há várias maneiras, há vários recursos naturais que a natureza realmente fornece. Porém, devemos lembrar sempre que esses recursos naturais, eles são retirados com uma frequência muito intensa. Então, eles não têm tempo de se regenerar em tempo hábil para que a gente possa consumir novamente, né? Todos esses, todos esses recursos naturais são importantíssimos em nossas vidas, no nosso dia a dia, porque fez com que diminuíssem as distâncias, fez com que nos dessem mobilidade para ir para lugares diferentes. Isso eu estou falando de uma viagem de avião, o transporte como um navio, o transporte como um carro, não é isso? Também nos permite a alimentação, né? A alimentação, logicamente, a alimentação por meio das lavouras, seja daquelas pequenas agriculturas ou grandes agriculturas de maior escala. E, enfim, vemos isso dentro dessa página que vocês acabam de me ver falar. Aí nós temos o seguinte, nós temos o jogo rápido, né? Uma atividade bastante simples, mas que, por gentileza, eu gostaria que vocês fizessem no caderno. Ah, tia, no caderno é chato. Bom, aqui não há espaço para você colocar as respostas que devem ser colocadas, não é isso? Então, seria viável que você colocasse pergunta e resposta. Deixasse o espaço e, novamente, a pergunta e a resposta sobre esse questionário, esse pequeno questionário, né? Não vai cansar você, tenho certeza. E vai ficar melhor, tanto para que eu possa ver o que você escreveu, até mesmo para que você também entenda o que você colocou e depois não fique perdido sem saber qual foi a página, qual foi o questionamento que foi ali falado, tudo bem? Então, no jogo rápido diz assim, responda as questões em seu caderno. E diz, o que são recursos naturais? Eu falei no vídeo, né, do que se tratam, mas se você estiver com dúvidas, ou você volta para o início desse vídeo, ou procura aqui mesmo no livro, nesses primeiros parágrafos, que aqui estão explicando basicamente, com muita clareza, sobre os recursos naturais. Mais embaixo temos a letra B. Por que a luz solar é um recurso natural muito importante? Você também vai citar exemplos e dizer por que ela é tão importante assim. Tanto para a natureza como para nós, seres humanos, né? Tanto para o meio ambiente como para a vida humana. Qual é a importância da luz solar? E citar exemplos. Eu tenho essa atividade, tem mais esta outra atividade aqui. É uma leitura simples de um poema e que você pode dar a resposta apenas com um substantivo que você vai encontrar nesse texto, certo? Porém, se eu achar que é necessário, eu digo para vocês no grupo, pedindo para que façam essa atividade, para que a gente possa conciliar com o presencial e com os que estão em casa, tá? Para que a gente não possa fazer nem atividades de mais e nem atividades de menos, todos possam fazer de forma igual, certo? Se for preciso, eu peço. Se não for preciso, ficaremos apenas com esta questão, essa atividade no momento do jogo rápido, ok? Eu tenho um slide em que eu montei
E é bem possível que eu utilize no presencial. Ele está explicando as mesmas falas que eu aqui disse, só que eu coloquei algumas imagens, explico resumidamente e fica mais fácil até para quem está no online, né? No presencial, eu trabalho um pouco mais com ele, mas quem está em casa também poderá ver e resumir tudo o que eu disse, ok? Se for necessário, eu utilizo com os que estão em casa, ou melhor, com os que estão em aula presencial e também envio para vocês, certo? Combinado? Pois é, ficamos por aqui com nossa atividade, ou melhor, com a nossa aula, certo? Até a próxima aula. Fiquem bem e se cuidem.